8 cobras que podem te matar em minutos. Algumas não te dão tempo para reagir. Uma única picada já é suficiente para o corpo começar a desligar, e em poucos minutos a sobrevivência se transforma em uma corrida desesperada contra o tempo. Essas são as cobras que matam mais rápido do que você imagina. Então vamos começar. Em campos abertos e vilarejos rurais, onde as pessoas caminham sem esperar perigo, uma ameaça silenciosa permanece enrolada à vista de todos. A víbora de Russell não precisa perseguir, ela espera, perfeitamente imóvel, quase se confundindo com o chão, até que um passo errado te coloca perto o suficiente para tudo mudar. O ataque é rápido, preciso e muitas vezes inesperado. No início, a dor parece localizada, forte, mas suportável, criando a ilusão de que o perigo é limitado. Mas por baixo da superfície, algo muito mais sério já começou. O veneno se move pela corrente sanguínea, atacando sistemas vitais com eficiência brutal. Em poucos minutos, o corpo começa a perder o controle. O sangue começa a coagular de forma anormal e depois simplesmente perde essa capacidade. Hemorragias internas começam silenciosamente, invisíveis, enquanto a pressão aumenta dentro dos órgãos. A vítima ainda pode estar consciente, ainda pode se mover, mas o corpo já está colapsando por dentro. Entre 20 e 40 minutos, a situação se torna crítica. Hemorragias severas, sobrecarga nos rins e falência circulatória começam a tomar conta. Cada segundo sem tratamento aumenta o dano, levando o corpo ao colapso total. O antídoto existe, mas mesmo quando aplicado a tempo, os efeitos podem deixar consequências permanentes. Danos nos tecidos, falência de órgãos, fraqueza prolongada. O que torna a víbora de Russell tão perigosa não é apenas o veneno, mas a forma silenciosa e eficiente com que transforma um simples encontro em uma crise fatal. Em lugares onde o perigo deveria ser óbvio, essa cobra prova o contrário. Às vezes, a ameaça mais mortal é aquela escondida à vista de todos. Escondida entre folhas secas e areia solta, uma das assassinas mais subestimadas da natureza espera sem chamar atenção. A víbora de escamas serrilhadas é pequena, quase invisível, mas seu veneno não precisa de tamanho para ser devastador. Um passo descuidado é suficiente. Um momento de distração e o dano já começou. No início, não parece grande coisa. Uma leve picada, talvez uma sensação de queimação, algo fácil de ignorar. Mas enquanto a vítima ainda acredita que está tudo sob controle, o veneno já está se espalhando pela corrente sanguínea, destruindo o corpo silenciosamente por dentro. Em poucos minutos, os efeitos começam a crescer. Hemorragias internas se iniciam, o sangue perde a capacidade de coagular e o próprio corpo começa a se voltar contra si. A fraqueza toma conta, a tontura aparece e cada segundo se torna mais crítico que o anterior. Entre 20 e 40 minutos, a situação piora rapidamente. Órgãos começam a falhar, as hemorragias se intensificam e o corpo luta para manter funções básicas. Sem tratamento imediato, a sobrevivência se torna improvável. O antídoto existe, mas a velocidade desse veneno faz com que o dano já esteja em curso muito antes da ajuda chegar. O que torna a víbora de escamas serrilhadas realmente perigosa não é seu tamanho ou agressividade, mas a rapidez com que um pequeno erro se transforma em um colapso fatal. Na natureza, nem sempre é o maior predador que você deve temer. Às vezes é aquele que você nem percebeu. Nas margens de rios, áreas úmidas e regiões costeiras da Austrália, um predador silencioso se move quase sem aviso. A cobra-tigre não depende de intimidação. Ela não precisa. Seu veneno faz todo o trabalho. Um passo acidental, um momento de distração e o desfecho já começa a acontecer. O ataque é rápido e o efeito começa mais cedo do que a maioria imagina. No início, os sinais parecem pequenos. Uma dor aguda na picada, um leve inchaço, nada que indique imediatamente a gravidade do que está acontecendo. Mas por baixo da superfície, um veneno complexo já está se espalhando, atacando ao mesmo tempo o sistema nervoso e o sangue. Em poucos minutos, o corpo começa a reagir.
Os músculos enfraquecem, a coordenação falha e uma sensação de peso toma conta. A vítima ainda pode estar de pé, ainda tentando entender o que aconteceu, mas o controle já está escapando. Entre 15 e 30 minutos, os sintomas se intensificam. A visão fica turva, engolir se torna difícil e a respiração começa a ficar limitada. Cada respiração exige mais esforço que a anterior. O corpo já não funciona como deveria. Com o passar do tempo, a situação se torna crítica. Os músculos respiratórios começam a falhar, a circulação se torna instável e os órgãos vitais entram em sofrimento. Sem intervenção médica imediata, a sobrevivência se torna incerta. O antídoto pode salvar vidas, mas a velocidade do veneno faz com que o dano muitas vezes já tenha ocorrido. O que torna a cobra-tigre tão perigosa não é apenas a potência do veneno, mas a forma silenciosa com que ela domina o corpo antes mesmo do pânico se instalar completamente. Na natureza, algumas ameaças não te perseguem, elas esperam você errar. Nas paisagens densas das Filipinas, onde a grama alta e os campos abertos escondem mais do que revelam, um dos venenos mais rápidos do mundo espera em silêncio. A cobra das Filipinas não precisa de um encontro prolongado, não precisa de múltiplos ataques. Um único erro é suficiente para iniciar uma reação em cadeia que o corpo não consegue interromper. No momento em que o veneno entra na corrente sanguínea, o tempo começa a correr. Diferente de cobras que causam danos visíveis, essa ataca diretamente o sistema nervoso, desligando funções vitais com eficiência assustadora. No início, os sintomas são fáceis de ignorar. Uma leve tontura, uma fraqueza sutil, talvez uma sensação estranha se espalhando pelo corpo. Nada que indique imediatamente a gravidade da situação. Mas em poucos minutos, o controle começa a desaparecer. Os músculos enfraquecem rapidamente, a coordenação some e o corpo começa a falhar de formas que não podem ser revertidas sem ajuda imediata. Entre 10 a 20 minutos, respirar se torna difícil, o peito parece pesado, cada respiração fica mais curta e o desespero começa a surgir enquanto o corpo luta para acompanhar. A vítima está totalmente consciente, mas incapaz de impedir o que está acontecendo. Com o tempo, a paralisia toma conta. O sistema respiratório entra em colapso e, sem intervenção médica urgente, a sobrevivência se torna improvável. O antídoto existe, mas a velocidade desse veneno é o que torna tão perigoso. Quando a ajuda chega, o corpo pode já estar comprometido demais para se recuperar completamente. O que torna a cobra das Filipinas tão letal não é apenas o veneno, mas a rapidez com que ela elimina qualquer chance de reação. Em questão de minutos, o corpo passa de funcional para completamente indefeso. No silêncio da noite, quando tudo parece calmo e seguro, um caçador silencioso começa a se mover. A Blue Crate não persegue, não avisa e, na maioria das vezes, nem é percebida. Enquanto as pessoas dormem, sem imaginar o que está a poucos centímetros, essa cobra pode atacar sem nunca ser vista. E a parte mais perigosa é que você pode nem perceber que aconteceu. A picada costuma ser indolor, quase invisível. Nada de reação dramática, nenhum pânico imediato. Apenas uma pequena marca, fácil de ignorar. Mas dentro do corpo, algo muito mais grave já começou. Seu veneno é puramente neurotóxico, feito para desligar a comunicação entre o cérebro e os músculos. No início, os sinais são sutis. Um leve formigamento, uma sensação estranha de fraqueza, talvez um cansaço sem explicação. É fácil ignorar, fácil subestimar, mas minuto após minuto, o corpo começa a perder o controle. Os músculos deixam de responder corretamente, a coordenação falha e movimentos simples se tornam difíceis. Entre 15 e 30 minutos, a situação se torna grave.
Falar fica difícil, engolir parece estranho e a respiração começa a enfraquecer. A vítima está consciente, mas presa dentro de um corpo que está lentamente desligando. Com o passar do tempo, a paralisia se espalha. Os músculos respiratórios falham e, sem intervenção, o corpo simplesmente para de funcionar. O antídoto existe, mas a natureza silenciosa desse ataque é o que o torna tão letal. Quando o perigo é percebido, o veneno já está no controle. O que torna a Blue Crate aterrorizante não é a agressividade, velocidade ou tamanho. É o fato de que ela pode tirar tudo de você, sem que você sequer veja isso acontecer. Na escuridão, alguns predadores não precisam caçar. Eles apenas esperam você estar vulnerável. Nas profundezas das florestas da Ásia, onde a visibilidade é limitada e cada som importa, uma presença por si só já é suficiente para causar medo. A cobra real não depende de surpresa como outras. Ela não precisa se esconder tanto, porque quando se revela, domina completamente o momento. Erguendo parte do corpo, expandindo o capuz e fixando o olhar no alvo, ela cria um aviso que poucos predadores conseguem igualar. Mas se esse aviso é ignorado, tudo muda instantaneamente. O ataque é rápido, controlado e preciso. E diferente de cobras menores, a cobra real injeta uma grande quantidade de veneno em um único ataque. No início, a picada traz dor e a consciência imediata de que algo está errado. Mas o verdadeiro perigo vem depois. Seu veneno neurotóxico começa a desligar o sistema nervoso, afetando o controle muscular e funções vitais. Em poucos minutos, a fraqueza se espalha pelo corpo. A vítima ainda pode estar consciente, ainda pode perceber tudo, mas o controle começa a desaparecer. Os músculos perdem força, a coordenação falha e até ações simples se tornam difíceis. Entre 15 e 30 minutos, a situação se torna crítica. Respirar fica mais pesado, engolir se torna difícil e o corpo começa a ceder sob a pressão do veneno. O desespero aparece à medida que cada respiração exige mais esforço. Com o passar do tempo, a paralisia domina. O sistema respiratório começa a falhar e, sem ajuda médica imediata, a sobrevivência se torna incerta. O antídoto pode salvar vidas, mas a quantidade de veneno injetada torna a recuperação difícil e muitas vezes deixa sequelas. O que torna a cobra real tão aterrorizante não é apenas o veneno, é a combinação de tamanho, inteligência e controle. Ela não ataca por impulso, ela decide, e quando decide, o resultado pode já estar definido. Na natureza, alguns predadores não apenas atacam, eles garantem que não haja fuga. Em campos abertos, áreas rurais e até regiões próximas a áreas suburbanas da Austrália, uma das cobras mais perigosas do mundo se move silenciosamente, muitas vezes mais perto dos humanos do que eles imaginam. A cobra marrom oriental não depende de tamanho ou intimidação. Ela depende de velocidade, precisão e um veneno que age mais rápido do que a maioria das pessoas consegue reagir. Os encontros acontecem de forma inesperada. Um passo no lugar errado, um movimento brusco e o ataque já terminou antes mesmo do cérebro processar o perigo. No início, a picada pode não parecer grave. Às vezes há pouca dor, pouco inchaço, quase nada que indique o que está por vir. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Seu veneno é altamente neurotóxico e procoagulante, afetando o sistema nervoso e interferindo na capacidade do sangue de funcionar corretamente. Em poucos minutos, o corpo começa a mudar, a tontura aparece, a fraqueza se espalha e a coordenação começa a falhar. A vítima ainda pode estar de pé, ainda consciente, mas o dano interno já está avançando rapidamente. Entre 10 e 20 minutos, a situação se torna crítica. Os mecanismos de coagulação começam a falhar, aumentando o risco de hemorragias internas, enquanto o sistema nervoso começa a desligar funções essenciais. Respirar fica mais difícil, os movimentos ficam mais lentos e o corpo começa a perder o controle. Sem atendimento médico imediato,
a condição pode evoluir rapidamente para colapso. O antídoto existe e pode ser altamente eficaz, mas a velocidade do veneno deixa pouquíssima margem para atraso. O que torna a cobra marrom oriental tão letal não é apenas a toxicidade, mas a frequência com que cruza o caminho dos humanos, e a rapidez com que transforma um encontro simples em uma emergência fatal. Em alguns ambientes, o predador mais perigoso não está escondido longe, está exatamente onde você menos espera. Nos desertos remotos da Austrália, longe das cidades e raramente visto por humanos, vive uma cobra que carrega um título assustador. A Inland Taipan possui o veneno mais potente entre todas as cobras terrestres do mundo. Ela não persegue, não busca confronto e a maioria das pessoas nunca irá encontrá-la. Mas quando esse encontro raro acontece, o desfecho pode se desenvolver mais rápido do que quase qualquer coisa na natureza. O ataque é rápido, controlado e extremamente eficiente. Uma única picada pode liberar veneno suficiente para dominar o corpo humano em minutos. E diferente de outras cobras, esse veneno é uma combinação complexa que ataca vários sistemas ao mesmo tempo. No início, os sintomas podem parecer enganosamente leves. Uma dor discreta, pouco inchaço, nada que reflita imediatamente o verdadeiro perigo. Mas dentro do corpo, um colapso silencioso já começou. Neurotoxinas começam a desligar o controle muscular, enquanto hemotoxinas interferem no sangue e nos órgãos vitais. Em poucos minutos, a fraqueza se espalha rapidamente. O corpo perde coordenação, os movimentos ficam instáveis e a respiração começa a ficar mais pesada. A vítima ainda pode estar consciente, ainda tentando reagir, mas o corpo já está saindo do controle. Entre 10 a 20 minutos, a situação se torna crítica. Os músculos começam a falhar, os sistemas internos entram em colapso e o corpo entra em deterioração acelerada. Cada segundo sem tratamento aumenta a gravidade do dano. Com o passar do tempo, os efeitos atingem níveis fatais. A falha respiratória se torna um risco real, os órgãos começam a parar e a sobrevivência depende totalmente da rapidez do socorro médico. O antídoto existe e é altamente eficaz, mas a velocidade e potência desse veneno fazem com que a janela de sobrevivência seja extremamente curta. O que torna a Inland Taipan realmente aterrorizante não é apenas ter o veneno mais potente, é a eficiência silenciosa com que pode encerrar a luta antes mesmo da vítima entender o que está enfrentando. Na natureza, existem muitos predadores perigosos, mas apenas um carrega o título de mais venenoso, e ele não precisa provar isso duas vezes. Essas cobras provam que sobreviver a uma picada não significa sair ileso. O soro pode salvar sua vida, mas os danos podem ficar para sempre. Porque na natureza, as ameaças mais mortais não precisam te perseguir. Elas só esperam um único erro. E quando ele acontece, já é tarde demais. Boa parte das pessoas que assistem ainda não é inscrita, e com apenas um clique você ajuda o canal a continuar trazendo histórias intensas e reais como essa. Então se inscreva agora e não perca o que vem a seguir.